Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Pokémon Reencarnei como Ash. Capítulo 171. Diga-me, Austin, quais são exatamente seus planos para o seu Pokémon? O que você quer dizer? Quero dizer, quais são exatamente seus planos para o futuro? Austin começou em um tom pensativo. Eu estava esperando que depois de ganhar as 8 insígnias, eu pudesse treinar algum. Talvez em Mount Ember ou em algum lugar como este, onde eu pudesse treinar sem nenhuma preocupação no mundo, e então, desafiar os líderes de ginásio mais uma vez, batalham contra seus times originais. Cynthia ergueu uma sobrancelha. Isso é ambicioso. Os líderes de ginásio são escolhidos por seu poder e habilidade. Cada líder de ginásio está perto de um treinador de nível Ace, se não um. E depois a Koga, que é igual aos membros da Elite Four, com Blue sendo um campeão treinador de nível. Vencer contra seus times padrão é uma tarefa difícil. Vencer contra seus times originais é uma tentativa ridícula para a maioria. Os olhos de Austin se arregalaram por um segundo com a menção de Blue. Isso significa que Red está por aí no mundo? Não posso fazer parte da maioria, Austin murmurou. Quer eu queira ou não, Mewtwo tem algo planejado para mim. Comparar-me aos padrões da liga não é um luxo que eu possa pagar. Cynthia franziu a testa. Você sabe bem que quando chegar a hora, você sempre pode contar comigo para ajudá-lo? As mãos de Austin tremiam enquanto sua mente relembrava os momentos finais de Hatcat se atirando nele para salvar sua vida. Eu sei, mas não vou. Se eu falhar, serei eu quem sofrerá. Ninguém mais. Ele olhou para ela diretamente nos olhos. Especialmente não você. Cynthia arregalou os olhos e seus lábios se separaram um pouco antes de ela se recompor. Austin, você não tem direitos autorais exclusivos para lutar contra Mewtwo. Eu não. Mas a batalha da qual estamos falando é exclusiva minha. Cynthia abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra foi suficiente para descrever o turbilhão de emoções em sua mente. No dia seguinte, Austin e Cynthia tomaram café da manhã antes de Cynthia lembrá-lo de conversar com Citer. Citer, você pode vir aqui por um momento? Ouvindo os comandos de seu treinador, Citer correu em direção a seu treinador. Austin sorriu e congelou ao ver lascas nas foices de Citer. Por que eu não vi isso antes? Citer tem treinado à noite do outro lado da ilha. Por quê? Ele parece estar tendo pesadelos semelhantes aos seus. Ao ouvir a voz telepática de Muna, o coração de Austin pareceu parar por um momento antes de uma lágrima escapar. Quão ruim sou como treinador. E pensar que eu poderia esquecer que meus Pokémon não foram tão afetados pela morte dela. Vendo seu treinador chorar, Citer se aproximou com preocupação estampada em seu rosto. Muna, os outros também estão sofrendo? Sim, mas todos eles têm seus pesadelos comidos por mim, pois Bulbasaur foi capaz de convencer a todos, exceto Citer, que não quer nem dormir. Claro que ele não iria primeiro, seu treinador o abandonou por ser fraco e depois ele perdeu um amigo e agora deve estar se culpando por tudo. Sentindo o ceifador de Citer, Austin olhou para cima e com um sorriso triste disse, sinto muito. Citer imediatamente entrou em pânico. Por que seu treinador estava se desculpando? Pelo que ele estava se desculpando? Sinto muito por ser tão fraco que não pude proteger todos vocês. SCY. Citer, ele diz que você não é fraco, você é o melhor treinador de todos os tempos, então eles eram fracos? Eu sou fraco, Citer, e todos nós também. Citer franziu a testa, mas acenou com a cabeça ao ouvir as palavras de seu treinador. Você sabe o que meu pai sempre me dizia quando eu perdia. Citer olhou atentamente para seu treinador enquanto Austin dizia, não deixe a derrota definir você, aprenda com seus erros e cresça, pois o caminho para o topo é sempre para cima quando você está para baixo. Citer assentiu ao ouvir essas palavras. Mas será que podemos chegar ao topo se não cuidarmos da nossa saúde? Citer desviou o olhar de seu treinador. Enquanto isso, Austin apenas disse, Citer, você pode olhar para mim e dizer que cuidará de sua saúde, por favor. Ao ouvir o tom de voz de seu treinador, o coração de Citer quase se partiu antes que Citer olhasse para seu treinador enquanto estendia suas foices. Foice. Ele diz que vai cuidar de si mesmo se você começar a se cuidar? Austin respirou fundo e sorriu. Então é uma promessa, Citer. Foice. Ah, sim. Antes que eu esqueça, Citer, queria te perguntar uma coisa. Citer olhou curiosamente para seu treinador, que tirou um revestimento cilíndrico de metal de sua mochila. Citer sabia instintivamente qual era o item à sua frente, já que Paul sempre o comparava com o Scizor de seu irmão e ele instintivamente sabia que precisava daquele item para evoluir para Scizor. Parece que não preciso explicar nada, mas para o seu caminho futuro, Cynthia me disse para te perguntar isso. Você quer evoluir ou não? A escolha é sua, Scizor. Se você quer evoluir, então toque nele e se não, então não. Para mim pessoalmente não importa se você evoluiu ou não, sempre respeitarei sua decisão. Citer hesitou porque queria se tornar forte sendo um Citer. Talvez fosse seu orgulho ou talvez ele quisesse provar que seu treinador anterior estava errado. Mas agora, depois de perder um amigo precioso, Citer sabia que se quisesse ficar mais forte para proteger aqueles ao seu redor, ele precisaria evoluir. Seu orgulho e seu desejo de provar que Paulo estava errado que se danem. Se ele conseguir o poder de proteger sua família, ele evoluirá com prazer. Os olhos cheios de determinação de Citer tocaram o casaco de metal. Citer fechou os olhos enquanto esperava que algo acontecesse antes de abrir os olhos e ele ainda era um Citer. Austin e Citer se entreolharam igualmente confusos. Então Citer escolhe evoluir? Cynthia disse. Sim. Então qual é o problema? Ele tocou na capa de metal, mas não parece evoluir. Não é assim que evolui Citer para Scizor. Mas você disse que podemos evoluir o Citer apenas anexando este Link Cable, a Pokébula do Citer e dando-lhe um revestimento de metal.
Cynthia suspirou e beliscou as bochechas de Austin. Às vezes eu esqueço que você não sabe tudo sobre Pokémon. O que? Você tem que devolver Citer a sua Pokébola com um casaco de metal. Uau! Citer! Austin riu enquanto se virava para o irritado Citer enquanto segurava o casaco de metal. Tirando a Pokébola de Citer, que tinha um cordão preto preso na lateral, Austin devolveu Citer antes que a Pokébola começasse a tremer enquanto o Link Cable brilhava com uma luz brilhante engolfando a Pokébola. Jogando a Pokébola fora, um raio vermelho brilhou enquanto uma luz brilhante da evolução atraiu a atenção de todos. A luz se apagou revelando um louva-a-Deus de tamanho humano semelhante ao seu antecessor evolutivo Citer, com um exoesqueleto vermelho metálico grosso e garras semelhantes a um caranguejo. Um corpo duro como aço com garras fortes o suficiente para esmagar qualquer objeto duro. Com mandíbulas fechadas estampadas em preto, manchas oculares com pupilas amarelas. Scizor. Austin sorriu ao olhar para um de seus pokémons favoritos enquanto pegava a Pokédex. Scizor, o Pokémon Pinsir Pokémon. Scizor possui um corpo com dureza de aço. Não é facilmente perturbado por tipos comuns de ataques. Este Pokémon bate as asas para regular a temperatura corporal. A Pokédex apitou. Este Scizor é masculino e a habilidade é técnico. Atualmente este Scizor conhece ataque de asa, ataque rápido, corte, quebra de tijolos, asa aéreo, agilidade, cortador de fúria, inversão de marcha, perseguição, vento navalha, dança de espadas, finta e bullet punch. A idade deste Scizor é de 4 anos e 4 meses. Capítulo 172. 5 dias se passaram depois disso, e cada dia foi igual ao anterior. Depois de um café da manhã preparado em conjunto por Austin e Cynthia, principalmente Cynthia, já que Austin tinha as habilidades culinárias de um personagem de anime shounen, uma merda absoluta. Os dois então começariam seu regime de treinamento. Até o meio-dia, seriam os pokémons de Austin colidindo com os de Cynthia e às vezes, entre si também. Então todos eles se refrescariam e receberiam um almoço farto, e com toda a excitação acabando, a próxima parte do treinamento começaria. Aquela em que o Pokémon de Austin aprenderia um novo movimento ou praticaria um anterior. É claro que os treinadores não estavam fora do treinamento rigoroso. Logo no primeiro dia, Austin teve que percorrer 5 milhas na ilha, correndo com Cynthia, resultando em Austin deitado no chão suado e completamente destruído no final. No dia seguinte, tinha sido um pouco melhor e no terceiro dia, Cynthia aumentou a distância para 7, para grande horror do treinador mais jovem. Sempre que ela lutava com Austin, ela não parava até que ele sofresse uma derrota humilhante, após a qual ela recitava todos os erros que ele havia cometido, que ele anotava diligentemente e pensava mais tarde, após o jantar. A semana estava quase acabando e Austin já conseguia perceber as mudanças em seu Pokémon. Charmeleon, por exemplo, tornou-se extremamente rápido, capaz de alternar entre ataques do tipo dragão e ataques do tipo fogo e voltar em um piscar de olhos. Seus ataques de sopro de dragão e garras de dragão agora estavam aprimorados com a delicadeza máxima, embora isso não fosse motivo para qualquer tipo de relaxamento. Sob a orientação de Garchomp, ele foi capaz de compreender o conceito do meteoro Draco e foi capaz de usá-lo, embora ainda não fosse capaz de usá-lo com a eficiência que Garchomp tinha. No início da manhã, ele subconscientemente ativou a seca e usou Flame Charge em vez do Dragon Rush, e se chocou contra Garchomp, carbonizando o dragão mais velho em alguns lugares. Claro, Garchomp pisou seu dragão em seu abdômen com um soco poderoso, um evento após o qual os dois dragões decidiram pedir um impasse e iniciar o resto da sessão. Pidgeot e Fearow após 2 derrotas consecutivas, os dois aviãs tiveram que se curvar e começar a aprender com Braviary, algo que os ocupou nos dias seguintes. Pidgeot também progrediu com o Hurricane, embora a jogada ainda não tenha sido aperfeiçoada. Enquanto isso, Fearow trabalhava no Hyperbeam. Os dois aprenderam outros movimentos como Rose, Giga Impact etc. Skirtle e Crabbe também fizeram algumas melhorias positivas. Os dois tipos de água dominaram o controle do jato aquático em um grau superlativo. Normalmente os dois seriam colocados contra o Spiritomb para aumentar suas habilidades como combatentes físicos. Scizor fez um grande progresso sob o Medium, já que sua velocidade e reflexos melhoraram surpreendentemente desde que ele era um Citer, além de se acostumar com seu novo corpo. Ele também aprendeu movimentos como Nightelash, Quick Guard, Rose etc. Milotic fez com que Crabbe e Skirtle aprendessem movimentos como Scald, Aquaring e Waterfall, enquanto melhoravam seu domínio sobre os movimentos existentes. Butterfree era o improvável do grupo, já que Cynthia havia aconselhado Austin a ensiná-lo, que Verdance sem um instrutor, ele estava lutando, mas progredindo em outras partes, aprendendo com Roserade sobre Energy Ball e outros movimentos e como usá-los efetivamente ao lado um corpo ágil. Bulbasaur fez um progresso incrível sob os ensinamentos de Roserade, aprendendo a ser rápido e ágil a qualquer momento. Em vez de trabalhar na velocidade de Bulbasaur, Roserade trabalhou com Bulbasaur para melhorar seus reflexos e tempo de reação. O progresso máximo surpreendentemente foi para Pikachu. Depois de absorver o orbe de luz, ele ganhou a habilidade Lightning Rod. Devido ao orbe de luz, Pikachu teve dificuldade em controlar seu poder. E o melhor mentor que havia naquele momento era Riferior, que era imune a ataques elétricos e poderia ajudar Pikachu com uma abordagem prática. Os sons ocasionais de trovão que ecoavam ao longo do dia eram um grande indicador de que Pikachu estava progredindo no controle do poder extremo fornecido pelo Light Orb que impressionou Cynthia e Austin. O padrão de relâmpago gravado no terreno rochoso da Ilha do Enxofre era prova do novo poder de Pikachu. Nincada e Munna também progrediram muito, mas não tiveram a vontade e o impulso que os outros tiveram para se esforçar ao máximo. No entanto, apesar do treinamento exaustivo e dos benefícios, nada escapou de Austin.
Desde a briga naquele dia, ele só tinha visto Cynthia sendo a lutadora superior, a campeã que ela era. Claro, isso tinha sido extremamente benéfico para ele, mas ele não estava tão alheio a ponto de perder as mudanças sutis nela. Por um lado, ela nunca sorriu, não como Sharona fez. Por outro lado, ela evitava qualquer forma de gestos ou toques físicos, algo que Sharona tinha o hábito de fazer. Mesmo quando ela ficava o dia inteiro com ele, ensinando e treinando lado a lado, ele tinha a sensação de que faltava alguma coisa. Ele levou 5 dias para perceber o que era. Ele olhou para ela. Sentada na grama, Cynthia preparava silenciosamente misturas para os Pokémon, deixando Austin preparar o almoço, que consistia principalmente em ferver alguns ovos e aquecer uma bebida pré-preparada. Mesmo à distância, Austin podia ver a expressão solene em seu rosto radiante, um brilho que estava faltando desde que ele a pediu para treinar. Era quase como se sua amiga Sharona tivesse sido completamente substituída por Cynthia, a lutadora veterana e campeã. Não era isso que eu queria? Austin se perguntou. Mas foi? Cynthia? Sim? A garota respondeu de sua posição, sem tirar os olhos de suas misturas. Eu estava pensando em fazer algo diferente amanhã, para variar, ir visitar a cidade e tudo mais. Cynthia olhou para cima, algo que fez Austin quase parar de respirar. Este era o amigo dele, a pessoa com quem ele fez amizade no navio, aquele que era estupidamente obcecado por sorvete, aquele que o surpreendeu na festa. Esta foi a pessoa que se esforçou para ajudá-lo com seus problemas mentais, aquela que estava lá para confortá-lo quando ele estava com medo de perder outra pessoa. A única pessoa a quem ele revelou seu verdadeiro nome e que ela havia parado de usar. Claro, ela respondeu em um tom monótono. Suponho que você deveria conversar com seus amigos para que eles não fiquem preocupados. Seus Pokémon deveriam treiná-los o máximo possível antes que eu tenha que sair de qualquer maneira. Este tempo que estou passando com você agora é possivelmente minhas últimas férias antes de um ano agitado de trabalho. Cynthia respondeu fazendo o estômago de Austin afundar. Bem, então você não deveria estar em casa ou com a família agora. Ela deu a Austin um olhar vazio. Por que você diria isso? Bem, você acabou de dizer que estas são suas últimas férias. Você não deveria passá-las com, você sabe, pessoas próximas a você? Cynthia olhou para ele como se estivesse tentando memorizar suas características faciais para o TEI. Às vezes desejo que você seja dissecado e examinado. Por que ela sempre diz isso? Austin pensou enquanto suava um pouco. Porque ela estava passando suas últimas férias com ele, entre todas as pessoas, escolhendo-o em vez de sua família e de todos os outros. Então uma compreensão atingiu Austin. Cynthia escolheu passar esse tempo porque estava preocupada comigo. Preocupado com a forma como o falecimento de Hatikat me afetaria, preocupado com a possibilidade de me perder em minha dor. Uma culpa repentina tomou conta de Austin. O que eu estava fazendo? Durante toda esta semana fui tão indiferente a ela por causa do que aconteceu com Charmeleon. Mesmo que os resultados justificassem as ações de Cynthia, porque minha raiva persistiu durante todo o tempo que passamos juntos. É minha culpa que Cynthia esteja passando as férias com um idiota como eu, que a trata como uma estranha. Como posso compensar isso com ela? Cynthia? Sim? Posso. Ter a tarde livre? Preciso fazer algumas coisas. Preciso planejar algo para o treinamento de amanhã. Ele respondeu sem jeito. Cynthia olhou para ele. Achei que tinha concordado em ir com você amanhã. Não poderia esperar? Não. Isso é algo que preciso fazer sozinho, enfatizou Austin. Vem agora, concorde com isso, droga. Ok. A garota Sino respondeu vazia antes de retornar à mistura. Austin apenas ficou ali parado, atordoado. Você não precisa ir? Cynthia respondeu depois de um tempo, notando distraidamente que ele ainda estava lá. Sim, eu vejo você amanhã então. Capítulo 173. Ilha do Nascimento, Cidade Starlight. Pika. Não, Pikachu, não acho que Cynthia gostaria do que quer que seja como presente de desculpas, Austin murmurou, enquanto se encontrava no distrito comercial de Barf Island, enquanto verificava sua Pokédex para verificar suas finanças monetárias. Se o que ele havia contabilizado estivesse correto, deveria ter diminuído um pouco, mas ele supôs que era bem merecido. Por outro lado, ele tinha algo em torno de 23 mil Pokédolars em seu nome, uma grande quantia para ser franco. Depois da péssima desculpa para Cynthia, ele foi até sua tenda para fazer planos. Considerando a bagunça que ele fez com seu amigo, sua compreensão tardia também não ajudou. Agora cabia a ele consertar a situação antes que as coisas piorassem. Em sua excitação, ele ignorou completamente as necessidades e desejos de seu amigo, algo que não lhe agradava. Ele havia feito a bagunça e seria ele quem consertaria. Depois de um jantar um pouco mais cedo, ele fez Clefairy teletransportá-lo para a ilha, especificamente para a zona comercial. Ele foi em frente e conseguiu um dos caixões de armazenamento que ocupava mais espaço do que eles tinham direito, uma aplicação da tecnologia Pokébola no mundo comercial. O conceito era o mesmo das mochilas de treino, só que estas continham alguns sistemas de refrigeração especiais pré-instalados, para evitar que alimentos e medicamentos se estragassem. Às vezes, o mundo Pokémon confundia Austin, já que eles podiam criar coisas assim, mas não havia conceito de internet ou algo semelhante. De qualquer forma, embora tenha cobrado uma quantia elevada, foi bem gasto. Além disso, ele poderia usar a engenhoca de agora em diante para armazenar mais comida, restaurar pacotes e preparar ingredientes. A última semana com Cynthia o ensinou muito sobre como criar poções médicas.
Já passava das 8 da noite e a maioria das pessoas já estava voltando para suas casas, embora a maioria das lojas ainda estivesse aberta. Ele havia terminado a primeira parte de sua maratona de compra secreta e quanto à segunda parte, ele precisaria ir para o outro lado do distrito. Pica. Não vou comprar para você aquela garrafa enorme de ketchup. Pica. As orelhas de Pikachu caíram mostrando que as palavras de Austin o deixavam triste. Caindo de joelhos, Pikachu estendeu a pata enquanto olhava para a garrafa enorme de ketchup como se tivesse perdido seu amor. Austin revirou os olhos. Pare de procrastinar e me ajude a conseguir todas essas coisas. Ainda precisamos visitar o Pokémart, você sabe. Pica. Pikachu pulou ao pegar alguns itens para ajudar seu treinador. Agora a próxima coisa que precisamos é... Quando as compras terminaram, Austin caminhou ao lado de Pikachu, que carregava alegremente uma garrafa enorme de ketchup. Austin parou de repente quando seus olhos encontraram um pôster do lado de fora de uma gigante loja de eletrônicos. O pôster anunciava um novo serviço com o qual Austin estava extremamente familiarizado. A internet, ou como diz o cartaz o Pocket. Pica. Pikachu parecia confuso sobre o motivo pelo qual seu treinador havia parado repentinamente. Vamos, Pikachu, disse Austin ao entrar na loja. Espere, se este é o começo da internet, então sou um millennial neste mundo? Austin pensou enquanto entrava na loja que parecia uma loja de eletrônicos normal, exceto que magnemites estavam flutuando por todo lugar. Bem-vindo à loja Poké Eletrônica, o que posso fazer por você? Um jovem de meia idade cumprimentou Austin com um sorriso. Eu digo pôster sobre a internet, quero dizer os serviços da Pokénefora. Queria perguntar se poderia conseguir o serviço. Ah... Sim, a Pokéne é apenas uma invenção recente da Devon Corporation. Você pode se conectar com outras pessoas ao redor do mundo. Antes que o lojista pudesse continuar, Austin o interrompeu, pois ele não veio aqui para ouvir um anúncio. Você poderia me mostrar? Claro, o lojista disse enquanto pegava uma caixa das prateleiras e a colocava na frente de Austin, que ficou surpreso ao ver o dispositivo parecendo uma cópia carbono de um Nintendo Switch, exceto que tinha mais botões e nenhum joystick. Este é o RAN de um dispositivo que permite acessar a Pokéne onde pessoas de todo o mundo estão conectadas. Austin bloqueou as palavras do lojista enquanto pensava. Finalmente posso obter acesso ao conhecimento cotidiano deste mundo. Se ao menos eu tivesse este dispositivo desde o primeiro dia. Então é seguro? Claro que é, foi feito pela Devon Corporation. Não, eu quis dizer que é seguro contra algo como um Porygon. O que é um Porygon? O lojista perguntou confuso, fazendo com que Austin assentisse lentamente. Não, nada, eu só estava brincando. Claro, o lojista disse lentamente. Então, quanto custa? Austin perguntou com um sorriso enquanto no fundo sua mente estava correndo a 100 milhas por hora. Amanhã seguinte, Cynthia se levantou da cama, os alertas em seu Pokénab eram mais do que suficientes para eliminar cada centímetro de sonolência. Querendo saber qual era o problema, ela rapidamente verificou o dispositivo. Havia várias mensagens da Liga de Sino, especialmente da Elite Four, algo que ela começou a associar a más notícias. Me pergunto o que eles precisam de mim agora. A Elite foi muito específica em suas palavras. Ela seria a única a ingressar na SS Anne junto com os outros treinadores de Sino embarcaram no navio. A razão oficial era que isso lhe daria a oportunidade de viajar e fazer conexões com a elite de outras regiões. O que eles nunca esperaram foi o ataque às SS Anne e as consequências depois disso. Nos dias seguintes, Cynthia correu de um lugar para outro, certificando-se de que havia contabilizado tudo, os sobreviventes do evento e os mortos. Ao fazer isso, ela ganhou muita atenção dos outros campeões, especialmente de Steven e da Elite Four de Kanto e Owen, algo que contribuiu muito para consolidar sua estatura como campeã recém-coroada. E agora a Elite de Sino estava ficando mais inquieta e queria que os desafios começassem imediatamente. Sim, Cynthia, ela disse a si mesma sarcasticamente. Bem-vindo à vida de um campeão. Depois de derrotar o campeão anterior em uma batalha de 6 contra 6, Cynthia recebeu as tradicionais férias antes do início do dever de campeão. Férias cuja primeira parte foi passada no navio, cuidando do rescaldo, e a segunda parte, ela passou um tempo treinando a amiga. E agora a Elite a queria de volta para começar a grelhar. Assim que ela retornasse a Sino, ela teria que responder aos desafios da Elite Four, bem como das equipes Ace, quem desejasse desafiá-la formalmente, e defender sua posição. O número máximo de tais desafios não poderia ultrapassar 15 e teriam que ser realizados no prazo de 30 dias. Caso ela conseguisse manter sua posição, o esquadrão Elite e Ace aceitaria sua superioridade e seguiria seus comandos por um ano. Depois de consolidar sua posição, ela poderá aceitar 2 desafios por mês durante o restante de seu mandato. Era tradição e nada pessoal. Besteira. Cynthia amaldiçoou interiormente. Nada pessoal, minha bunda. Eles simplesmente não querem aceitar que uma garotinha roubou sua grandeza. Ela suspirou. A última semana não foi nada como ela esperava. Depois daquele súbito mal-entendido entre ela e Ash, ela renunciou a simplesmente treiná-lo com o melhor de sua capacidade. Afinal, ela devia isso a ele, se não por amizade, pelo menos pela dívida de salvar sua vida todos aqueles momentos. E as dívidas devem ser sempre pagas integralmente. E ainda, o que você está fazendo, Cynthia? Por quê? O que você está tentando provar e por que isso importa? Ela se perguntou em voz alta. A tenda silenciosa não fez nada para responder às suas preocupações. Suspirando, ela se levantou do saco de dormir, se preparando para mais um dia de treinamento. Ah, não, espere. Ash queria ir para a cidade hoje. Talvez ela pudesse pegar um sorvete. Sempre funcionou maravilhas para... Espere. Ela fungou. O que é esse cheiro? Ela cheirou novamente antes que a familiar, e horripilante sombra escura de fumaça se espalhasse lentamente em sua tenda.
Ira? Ela meio que resmungou, e sem se preocupar em trocar o pijama, procurou pela Pokébola de Milotic, saindo correndo da tenda. A situação lá fora era algo que ela nunca esperava que fosse. Foi uma bagunça. Havia vários caixões espalhados por todo lado, e além de tudo, Austin estava tentando preparar alguma coisa. A palavra-chave a ser destacada aqui foi tentar, pois tudo que ele conseguiu foi perder o controle e criar uma grande bagunça, literalmente queimando o bacon que tentava cozinhar. O que diabos você pensa que está fazendo? Cynthia gritou. Austin virou-se para ela, parecendo um servo sob os faróis. Ele olhou para trás, para as chamas que haviam ficado fora de controle, para o bacon que ele conseguiu queimar e para a horrível bagunça e fumaça. Ele olhou para Charmeleon e Pikachu, a quem ele delegou a tarefa de garantir que as chamas permanecessem em um nível apropriado, mas o Pokémon Draconico tinha feito uma bagunça com isso. A pistola d'água de Skirtle, apesar de suas intenções honrosas, apenas estragou a situação e o encharcou completamente da cabeça aos pés. Assim lá estava ele, completamente encharcado, com um grande pedaço de bacon molhado e queimado em uma das mãos. Ele se virou para ela novamente. Bem, Cynthia exigiu que colocasse as mãos nos quadris. Vamos encarar. Esta não é a pior coisa que você me pegou fazendo. Parágrafo MAC. Lenda do Bulbasaur. Como os outros pokémons iniciais, Bulbasaur está extinto na natureza. Eles são os únicos iniciantes de canto que foram caçados até a extinção. Teme-se que como apenas alguns criadores habilidosos conseguiram induzir Bulbasaur a acasalar, e como a população caiu para níveis perigosamente baixos, eles se juntarão às fileiras de Aerodactyl e Omanite dentro do século. Isto se deve principalmente a uma lenda que afirma que se o bulbo de um Bulbasaur for removido, o Bulbasaur morrerá, mas o bulbo continuará a florescer e em uma década produzirá uma poção que pode interromper o envelhecimento por mais uma década. Esta lenda foi desmascarada pela comunidade científica, e apenas as pessoas mais tradicionais e supersticiosas acreditam nela hoje. O professor Oak de Pallet Town é muito mais velho do que se imagina. Capítulo 174. Eu pensei que iríamos para a Ilha do Nascimento hoje, Cynthia falou suavemente, enquanto os dois treinadores limpavam sua cozinha improvisada após o desastre criado por Austin. Sim, bem, pensei em fazer algo para você. Austin observou a rigidez repentina em sua postura enquanto pronunciava as palavras. Você sabe. Para, o quê? O treinamento? Cynthia perguntou com um leve tom de melancolia em seu tom. Não, realmente. Só decidi fazer algumas mudanças hoje. Eu pensei, como seu tutor, você deveria tomar todas as decisões através de mim. A garota Sino murmurou enquanto limpava alguns pratos. Tenho permissão para alguma clemência no meu aniversário. Cynthia virou-se para encará-lo. Hoje é seu aniversário? Sim. Ela olhou para ele sem expressão por um momento, reunindo as palavras. Então, o que exatamente esses caixões estão fazendo por aqui? E por que exatamente você está tentando queimar metade da ilha? Austin riu de seu tom sarcástico. Porque eu queria passar o dia com meu amigo? Isso a fez parar. Austin suspirou. Olha, sinto muito. Eu sei que o que eu disse naquele dia foi meio injusto com você, e eu perdi o controle de raiva, e, então esta é a sua maneira de tentar consertar as coisas? Cynthia retornou com um tom um tanto frio. Você acha que estou com raiva de você e por não treiná-lo adequadamente? Garanto que não estou. Não, não. Austin acenou com as mãos animadamente. Eu só. Olha, sinto muito, ok? Eu só. Você sabe que eu nunca tive tempo para digerir que você é você. E você é um campeão. E, você poderia me enganar. Cynthia brincou. Você me lembra mais desse fato do que eu mesmo. Olha, Austin estava ficando quase desconfortável agora. Ele suspirou. Você sabe o que aconteceu, certo? Com o Cruzeiro e Raticate Mewtwo e... Não consigo entender o ponto. Estou chegando a esse ponto. Austin quase gritou. Nossa, isso é difícil. O que quero dizer é que com tudo isso acontecendo e você me oferecendo para treinar meu Pokémon, isso me influenciou a pensar que... então a culpa é minha, respondeu Cynthia com uma expressão colérica. Você me permitirá completá-lo? Austin gritou estranhamente, calando-a no meio do caminho. Silêncio. Bem, a garota Sino exigiu depois de um momento. Sinto falta do meu amigo, confessou Austin. E eu sei que é por causa da minha estupidez. Eu realmente não me importei com você sendo o campeão, mas quando você se ofereceu para ajudar a me treinar, em algum momento, esqueci da minha amiga Chirona e apenas me concentrei no treinamento. E eu ignorei completamente o fato de que você escolheu sacrificar suas férias por mim. Ele engoliu em seco ao ver a expressão perigosamente calma no rosto dela. E vou calar a boca agora. Um segundo se passou. Outro segundo se passou. As expressões de Cynthia permaneceram inescrutáveis. Você não vai me matar agora, vai? Finalmente seus lábios se separaram. Eu não sacrifiquei minhas férias. Escolhi passá-las com você. Austin engoliu em seco. Tudo bem, pelo menos isso era melhor que o tratamento do silêncio. Cynthia, me desculpe. Para quê? A resposta fria e cínica veio. Por ignorar minha amiga. Eu exagerei no seu tratamento com Charmander, e ignorei completamente que minha amiga escolheu passar as férias comigo, e isso significa que eu não deveria ignorá-la, assim como ela não ignora as minhas, necessidade de treinamento. Ele fez uma pausa. Eu simplesmente sinto que estou me comportando como um idiota completamente e queria tornar essas férias especiais para você e até trouxe um sorvete para você. E eu, MMMMH. As últimas palavras não foram ditas enquanto Cynthia empurrava um dedo contra seus lábios. Alguém já te disse que você fala demais? E você pode mencionar que minhas ações foram erradas no tratamento que dei a Charmander, para isso é necessário um pedido de desculpas. Não acho que sou a pessoa certa para pedir desculpas. Então você quer que eu peça desculpas ao Charmeleon? Sim. Um pequeno sorriso se espalhou pelos lábios rosados da garota. Tudo bem, vou pedir desculpas ao Charmeleon, mas você e eu vamos passar este dia nos divertindo e nada mais. Entendido? Bom,
Os lábios de Cynthia se curvaram em um sorriso. Agora preciso voltar e colocar roupas adequadas. Austin acabou de perceber que ela ainda estava de pijama. E então vamos comemorar seu aniversário juntos. Entendido? Austin engoliu em seco. Cristal. Bom, ela se virou, uma mola visível em cada passo dela. Ela deu alguns passos em direção à sua tenda antes de parar e se virar para trás, com uma expressão sublime no rosto. O que você mencionou sobre sorvete de novo? Não tenho certeza se isso é uma boa ideia, você sabe. Cynthia revirou os olhos enquanto olhava para o treinador que acabará de completar 11 anos, que estava vestido apenas com calção de banho, parecendo estranhamente desconfortável com toda a situação. Ela havia tirado a roupa de dormir e colocado um confortável maiô de 2 peças, que só conseguia acentuar suas curvas, causando a reação mais natural do treinador transmigrado. Mesmo com o corpo de um garoto de 10 anos, Austin ainda tinha em mente um garoto de 15, então ele estava tentando não olhar fixamente e estava falhando miseravelmente nisso. Você queria se divertir, então essa é minha ideia de diversão. O campeão de sino sorriu. Após o final estranho da conversa, Austin presenteou Cynthia com todo o seu estoque de sorvete. Ele comprou todos os 13 sabores, sem saber quais eram os favoritos dela, embora isso não tivesse ajudado em nada. Por um lado, ele certamente não previu que uma amante de sorvete como ela ficaria maravilhada, e com foco extremo, nos diferentes sabores por mais de meia hora, incapaz de decidir qual deles tomar. Ele pediu que ela experimentasse todos os sabores e se desmaiasse, mas na verdade a resposta dela foi a que o nocauteou. Bem, cada um deles parece ótimo, mas onde eu colocaria todos eles? Depois de mais 15 minutos, ela se acomodou com uma casquinha tripla de chocolate, morango, biscoitos e creme, para sua eterna gratidão, a qualquer divindade que tivesse ouvido suas orações e tido pena dele. E agora, ela teve a brilhante ideia de surfar no mar no Milotic, e não apenas isso, ela queria que Austin se juntasse a ele. O campeão de sino era um viciado em adrenalina. Vai saber. Vem agora, Austin. Vai ser divertido. Ela enfatizou, antes de puxar o braço de Austin com ela em direção a Milotic que já estava na água, pronto para surfar. Segure firme. Vai ficar uma bagunça daqui a pouco. Um Austin extremamente constrangido segurou sua cintura com força, enquanto segurava o cabelo ruivo de Milotic, que se projetava das têmporas até o chão, tendo um comprimento próximo a 60 centímetros. Tudo pronto, Milo, vamos lá. Cynthia puxou os cabelos para trás quase como se estivesse puxando as rédeas de um ponita, enquanto Milotic soltava um gorjeio entusiasmado, antes de atirar nas águas à noite em velocidades inacreditáveis, literalmente dividindo o mar em 2 lados enquanto disparava, com água espirrando para cima por toda parte, encharcando Cynthia e Austin, o primeiro rindo incontrolavelmente enquanto o segundo gritava como uma garotinha. Você está se divertindo? Cynthia gritou alto, sabendo muito bem que de outra forma seria difícil conversar, com o som das águas se abrindo em ambos os lados. Austin apenas segurou sua cintura para salvar sua vida. Ele quase escorregou do corpo de Milotic várias vezes e quase caiu. Ao ouvir as palavras dela, ele simplesmente segurou com mais força, perguntando-se por que diabos ele havia se submetido a esse tormento. Cynthia riu. Podemos parar por um momento e depois continuar, se quiser. Não pare, Austin gritou de volta. Depois que eu descer, não há como voltar a subir nisso. Milotic soltou outro gorjeio, quase como se fosse uma resposta, e disparou à frente, se possível em velocidades maiores. Outra hora depois, um Austin oprimido e uma excitada Cynthia saíram de cima de Milotic, que soltou outro gorjeio antes de pular nas profundezas do mar, desaparecendo de vista. Ela adora fazer isso. Cynthia gorjeou. Você se divertiu? Austin murmurou algo incompreensível em voz baixa. Cynthia riu. É um gosto adquirido, Austin. Experimente e você vai adorar. Ela fez uma pausa. Pensando bem, talvez devêssemos tentar isso. Como? Com Skirtle, é claro. Austin olhou para ela, horrorizado. Cynthia, você sabe que sinto muito, certo? Por favor, não me castigue mais. O sorriso de Cynthia só se alargou. Ele deu um passo para trás. Você não vai fazer isso agora, vai? O campeão de sino sorriu. Seria divertido, mas, em outra hora, suponho. Austin suspirou, exultante. Depois do almoço, claro. Seus olhos se arregalaram de horror. Parágrafo MAC. Contos do vício em ketchup. À medida que os treinadores seguem sua jornada, eles aprendem muitas coisas novas sobre seus parceiros, o que os torna quem são. Mas por alguma razão, todos os treinadores de Pikachu notaram que um estranho vício recaía sobre seus amiguinhos peludos. Isso fez com que alguns treinadores criassem algumas regras pouco definidas, mas havia uma regra que estava acima de todas as outras. Fique longe do ketchup do Pikachu, caso contrário seu corpo será dilacerado e você será condenado ao tormento eterno. Cada refeição que um Pikachu fizesse seria afogada em ketchup. Simplificando, Pikachu era viciado em ketchup e o que os treinadores tinham visto até agora era que um Pikachu nunca tentaria lutar contra seu vício. Certa vez, um treinador da região de Johto tentou curar o vício de seu Pikachu usando 12 passos fáceis. Passo #1. Provar o poder do ketchup sobre Pikachu. O que resultou no pobre Pikachu sendo segurado por um tipo psíquico enquanto ele era atormentado enquanto a colher cheia do néctar dos deuses era trazida para mais perto. Muito perto de sua boca e então o diabo, treinador, iria levá-lo embora. Na noite seguinte, o treinador foi encontrado por alguns amigos que ficaram horrorizados com o que viram. As coisas indescritíveis que Pikachu fez ao jovem com uma colher, um lenço e um frasco de ketchup geraram um debate internacional sobre o assunto, com algumas contribuições do professor Oak sobre o assunto, já que o ketchup continha uma substância química que causou a experiência da linhagem Pikachu, uma sensação de euforia.
O debate internacional não resultou em nada parecido com todos os debates internacionais na verdade, mas uma coisa é certa. O ketchup e um Pikachu resultaram no trauma de vários jovens, homens e mulheres, naquela noite fatídica. Parágrafo MAC. Embora o homem moderno adore os lendários, Arceus ou nenhum deus, o homem primitivo comumente adorava deuses modelados em outros pokémons, mais comumente Vissaur. Alguns dizem que isto acontece porque a sua flor desabrochando representa a adolescência, ou porque unifica planta e animal numa única forma simbiótica, ou porque as suas vinhas eram vistas como símbolos de fertilidade. Tudo isso é verdade, mas na realidade os Ivysaur eram adorados principalmente porque a planta em suas costas, além do Stone Spore, Poison Powder e Sleep Powder, pode pulverizar um poderoso alucinógeno que faz com que o homem tenha experiências místicas. Não é por acaso que muitos profetas tiveram um Ivysaur em sua formação, e até hoje eles são comumente usados em religiões de mistério e ritos de iniciação, e não apenas entre os homens. O misterioso jardim onde o Bulbasaur evolui está preenchido com este spray Ivysaur exclusivo. Capítulo 175. Felizmente, Austin não teve que enfrentar o problema de surfar no Skirtle. O exercício extenuante durante toda a manhã deixou os dois com muita fome, e apesar das tentativas dele em contrário, Cynthia se encarregou de preparar o almoço, alegando que ele havia preparado o café da manhã e, portanto, era sua prerrogativa preparar o almoço. Sabendo de uma batalha perdida quando havia, o treinador transmigrado concordou e deixou-a fazer o que fez. A garota sino estava se teletransportando para todos os lados, preparando o que certamente seria uma refeição suculenta e apetitosa. Então, novamente considerando a quantidade de ingredientes que ele conseguiu para a ocasião, ele não deveria ter ficado tão surpreso em primeiro lugar. Isso foi delicioso, afirmou Austin sobre o bacon. Os pedaços derreteram em sua boca quando ele os provou. Sério, se você se cansar de ser campeão, deveria abrir um restaurante. Cynthia riu com isso. Estou feliz que você tenha gostado, Austin. Ela olhou para Milotic, Crabbe e Skirtle que ainda estavam nas águas. Embora deva dizer que isso não seria possível sem essas adições extras que você trouxe. Ela fez uma pausa. Deve ter custado uma quantia considerável. Austin encolheu os ombros. Eu vou conseguir. Além disso, você merece. Ele nunca percebeu que ela ficou rígida de repente enquanto fazia seu comentário. Estou feliz porque você está. Cynthia sorriu para ele. Obrigado, Austin. Isso significa muito para mim. Austin apenas sorriu. Austin, então você foi falar com seus amigos? Em resposta, Austin apenas assentiu, mentindo. Mesmo depois de todo o tempo que passou sozinho, ele sabia que não era culpa do amigo. Ele também poderia ter tentado melhor, mas ainda assim não estava pronto para enfrentar seus amigos e contar-lhes que Hatikat havia falecido. Talvez tenha sido covarde da parte dele, mas ele queria ter todas as suas emoções resolvidas antes de falar com eles. Esse é um Nincada estranho que você tem aí, Austin. Cynthia apontou para Nincada, que estava tentando impressionar seu garçom. De qualquer forma, gosto do jeito que eles são. Austin defendeu. Sim. Fique do lado deles. Por que não? Cynthia latiu. Você atrai todos os tipos de esquisitices. Austin apenas encolheu os ombros. Então, como você conheceu seu titular? O engraçado é que eu deveria ter ganhado uma entrada normal, mas um amigo da família me deu meu gible. Ela fez uma pausa, perguntando se deveria contar a ele ou não. Ao tomar uma decisão, ela continuou. Você provavelmente não sabe, mas ganhar a lealdade de um pseudo-lendário é significativo. O que isso significa? Austin perguntou, nem mesmo se preocupando em esconder sua ignorância sobre o assunto. Os lábios de Cynthia se torceram em algo que era quase, mas não exatamente um sorriso. Isso significa que sempre que um Pokémon pseudo-lendário se une a um treinador, é quase sempre. Ela fez uma pausa, um evento predestinado. Não é uma questão de acaso. Austin ouviu suas palavras antes de seu semblante mudar para uma carranca. Discordo. Cynthia arqueou uma sobrancelha. O que? Eu discordo. Pseudo-lendários são poderosos e podem se tornar fortes o suficiente para enfrentar lendários. Um amigo me disse isso uma vez. Austin fez uma pausa, enquanto seu tom se tornava mais nostálgico do que qualquer outra coisa enquanto lembrava de seus eventos favoritos do anime. Pikachu derrotando Regis, Sceptile derrotando Darkrai, etc. Posso concordar com isso, tendo visto o poder do rei, o Metagross de Steven ou até mesmo seu Garchomp em ação. Pseudo-lendários são muito poderosos e eu adoraria ter um em meu time. Ele olhou diretamente para ela. No entanto, não concordo que seja um evento predestinado, enquanto o resto é uma questão de sorte com outros Pokémon. Mas, sinto muito, Cynthia. Austin continuou. Acreditar no sentimento que você me contou significaria que meu encontro com Charmeleon na Rota 24 também foi uma questão de sorte. Não foi ou talvez tenha sido, mas gosto de acreditar que não foi um evento pré-planejado ou predestinado. O mesmo se aplica a todos os meus Pokémon. Todos os meus Pokémon são especiais, à sua maneira, pseudo-lendários ou não. Cynthia tinha uma expressão investigativa no rosto. Se você diz. Sim, Austin murmurou. A campeã de sino abriu os lábios, mas depois fez uma pausa antes de tomar uma decisão. Mas você deveria saber que nem todos compartilharão esse seu sentimento. Austin arqueou uma sobrancelha. A liga, acrescentou Cynthia. Acredite ou não, para a maioria das pessoas em posições de alto escalão, especialmente as elites, ser um treinador pseudo-lendário significa alguma coisa. Isso fará com que eles notem você como notaram a mim, ou a Steven, ou qualquer pessoa lá fora que já domou e conseguia a lealdade do pseudo-lendário. Perceber? Cynthia suprimiu a vontade de gritar de frustração. Austin, quando te conheci naquela época no cruzeiro, foi por causa de bem duas coisas. A primeira foi o seu estilo de luta, era assustadoramente semelhante ao meu, e a outra, bem, por causa do seu Charmander único que poderia fazer isso. Movimentos tão poderosos do tipo dragão. Realmente. Cynthia suprimiu suas emoções. Sim,
E não porque você queria ser meu amigo? Não foi uma pergunta, apenas uma confirmação. Eu sou seu amigo. Cynthia estendeu a mão para segurar sua mão. Eu realmente estou, mas naquela época eu estava interessado em você por causa disso. Austin não disse nada, mas em sua mente fazia sentido. Por que o campeão de sino se interessaria por algum treinador sem nome? Vamos, certamente você não é tão ingênuo em acreditar que as pessoas não têm nenhuma intenção particular além de apenas se conhecerem? Austin assentiu. Ele entendeu isso claramente. É melhor você acreditar nisso, Austin. Todos importantes que já demonstraram qualquer interesse em você devem ter tido alguns interesses e intenções pessoais por trás de seu conhecimento, pelo menos no início. Eu, Steven ou mesmo Bill Montgomery, todo sempre age de acordo com suas expectativas e raramente por altruísmo. É natural. Eu acho, Austin murmurou. Eu só, deixa pra lá. Ele olhou-a. E você? Você também tem um pseudo lendário. Sim, e eu era o herdeiro de um antigo clã, que começou com um gible brilhante. Isso atrai muita atenção. Como? Cynthia fez uma pausa perguntando-se o que dizer. Coloque assim. Você se lembra que eu te contei sobre o clã Wataru? De onde Lance está? Sim, bem, tive um professor que me deu aulas particulares antes de partir em minha jornada. Ele era descendente do clã Wataru e foi ele quem me deu meu gible brilhante. Que nunca vacilei mesmo agora. O que é que foi isso? Austin perguntou, antes de perceber que talvez tivesse ultrapassado seus limites. Cynthia parecia ter deduzido seus pensamentos a partir de sua expressão facial. Está tudo bem, não me importo. Ele me disse para nunca mais domesticar outro dragão em minha vida como treinador. Por que ele diria para você fazer uma coisa dessas? Cynthia franziu a testa. Honestamente? Eu não sei, mas ele fez, e eu segui essa regra. Nunca me arrependi. Garchomp e eu fomos feitos um para o outro, e ela é o único dragão que preciso em meu time. Oh, sim. O rosto de Cynthia tinha a expressão nostálgica por excelência. Viajamos por sino, capturando vários Pokémon. 3 meses depois da minha jornada, eu já tinha 15 Pokémon em minha equipe: Meditite, Jellicent, Spiritomb, Espion, Heracross, Pupitar, Riolu, Solrock, Staravia, Rosélia, Shellos, Snover, Hidon e um Togetic. Além do meu Gible, isto é, que evoluiu para um Gabite. Ela recitou de memória. E aqui eu pensei que Gellert era muito zeloso, e eu, muita sorte por ter capturado tantos Pokémons. Desculpe dizer isso a você, mas você não é a maior aberração da cidade. Cynthia brincou. Bem, isso é a primeira vez. Austin riu. É verdade. Cynthia continuou. A maioria dos treinadores captura a maioria de seus Pokémon nos primeiros meses, e o número diminui a partir daí. Só peguei 4 ou 5 Pokémons nos anos seguintes, pois percebi que era mais importante treinar minha equipe existente do que conseguir mais. Acho que o mesmo vai acontecer comigo, Austin murmurou. Ele estava lentamente vendo os problemas decorrentes de lidar com uma equipe grande. Ele já tinha uma equipe grande o suficiente, e se conseguisse treiná-los bem, eles seriam capazes de lhe trazer a vitória nos desafios subsequentes que viriam. Deveria. Cynthia concordou. Embora existam alguns idiotas que você encontrará em sua jornada, treinadores que capturam uma quantidade relativamente decente de Pokémon, ganham os distintivos, mas perdem nas conferências porque passam o tempo todo metendo o nariz em assuntos com os quais não tem nada a ver, de treinar e evoluir seus Pokémon. Então, eles simplesmente começam de novo com uma nova região, na esperança de capturar Pokémon mais novos e repetir tudo. O suor de Austin caiu quando ele ouviu Cynthia essencialmente zombando do que Ash havia feito no anime. Deixe-me adivinhar, eles perdem de novo. Cynthia arqueou a sobrancelha. O que mais você esperava? Parágrafo MAC. Dos 31 Pokémons que aprendem Solar Beam naturalmente, Venusaur é o único que também pode transferir energia para outros, embora apenas para seus companheiros do tipo Grama. Isso tornou um tema de intenso interesse para a investigação científica sobre a energia solar para resolver a crise energética iminente. A eletricidade tem sido tradicionalmente gerada por Pokémon do tipo elétrico, mas o aumento das necessidades de eletricidade da revolução tecnológica moderna tornou-as insuficientes. Já se foi o tempo em que um Pikachu conectado a um gerador podia atender às necessidades de eletricidade de um arranha-céu inteiro, e os combustíveis fósseis usados como medida provisória estão se esgotando. O Sol, no entanto, possui um suprimento de energia tão vasto que parece infinito, e o Solar Beam TM já foi sintetizado a partir da flor de Venusaur. Há esperança de que, com mais pesquisas, seu DNA desvende o segredo da energia solar, se ela não for extinta primeiro. Capítulo 176. Embora existam alguns idiotas que você encontrará em sua jornada, os treinadores que capturam uma quantidade relativamente decente de Pokémon ganham os distintivos, mas perdem nas conferências porque passam o tempo todo metendo o nariz em assuntos com os quais não tem nada a ver, de treinar e evoluir seus Pokémon. Então, eles simplesmente começam de novo com uma nova região, na esperança de capturar Pokémon mais novos e repetir tudo. O suor de Austin caiu ao ouvir Cynthia zombando do que Ash fez no anime. Deixe-me adivinhar, eles perdem de novo. Cynthia arqueou a sobrancelha. O que mais você esperava? Mas e os Pokémons que eles capturaram antes? E eles? Ela encolheu os ombros. Sentado nos corais talvez. Esperando que seu treinador volte e os treine algum dia, eu suponho. Patético, eu lhe digo. Não acho que gostaria de seguir esse caminho. Bom, contanto que você permaneça sensato, você sempre terá uma chance de ganhar uma conferência da Liga. A garota loira riu. A Liga Sino realiza sua conferência anual em dezembro, todos os anos, então tive cerca de 16 meses antes da minha primeira tentativa. Isso me deu muito tempo para me preparar. Isso não significa que eu treinei Pokémon e nada mais.
Havia muito sobre pesquisas de Unknown e visitas a lugares, embora eu admita, nunca vi nenhum lendário como você. Estou com um ciúme louco. Austin zombou. Já terminei de adquirir todos os meus distintivos nos primeiros 10 meses. Passei o resto do tempo no Monte Coroné. É um lugar maravilhoso para treinar. Conte-me sobre a conferência de sino. Ele perguntou enquanto fazia parecer que não sabia o que era. Mesmo que ele soubesse muitas coisas sobre Pokémon como a palma da sua mão, isso não significava que ele ainda não gostasse de conversar sobre isso com um amigo. Não se chama conferência de sino, idiota. Cynthia riu, para seu desgosto. É chamada de Conferência do Lírio do Vale, realizada todos os anos na Ilha do Lírio do Vale. Você ficaria surpreso com as rodadas iniciais da conferência. Primeiro, você precisa se inscrever o mais rápido possível, já que eles recebem apenas 256 participantes todos os anos. Próximo ano. Isso não é injusto? Austin zombou. Na verdade, não. Vocês têm 4 dias para comparecer e colocar seus nomes, e as datas de inscrição são anunciadas com meses de antecedência. Se você ainda não conseguir fazer a inscrição a tempo, a culpa é sua. Eu acho, Austin murmurou. As eliminações são um grupo de 4 partidas, vencê-las o levará ao top 32. Você precisaria travar uma batalha todos os dias durante 4 dias de forma consistente, então é melhor manter seus pokémons organizados em equipes e no auge da saúde para isso. Existem alguns treinadores. Você descobriria que mantém apenas uma pequena equipe de 6 ou 7, talvez, e os treinam da melhor maneira possível. No entanto, se pelo menos um de seus pokémons sofrer uma lesão fatal, eles correm o risco de ser eliminado na próxima partida. É por isso que é sempre melhor ter uma equipe grande, pelo menos para garantir. Austin teve que concordar. Ela tinha razão. Além disso, os pensamentos dele eram paralelos aos dela sobre o assunto. A melhor estratégia, eu acho, é pegar cerca de 7 a 8 Pokémon por vez, treiná-los rigorosamente e depois alterná-los com o próximo lote. Eu estava trabalhando em algo assim, admitiu Austin. E aqui eu pensei que você estava pegando Pokémon perigosos para me impressionar. A garota sino brincou. Austin apenas murmurou algo incompreensível, fazendo-a rir ainda mais. Conte-me mais sobre sua experiência na liga. Austin tentou, querendo mudar de assunto. Desmancha prazeres, Cynthia murmurou divertidamente. Bem, os treinadores talentosos são aqueles que você enfrenta a partir do top 32. As partidas se tornam 6 contra 6 a partir daí, em vez de 3 contra 3 até as finais. Ela fez uma pausa. Havia um treinador chamado Reginald que era um brincalhão. Ele e seus fantasmas me deram muita dificuldade nas finais. Além disso, havia um cara chamado Reggie e Austin enrijeceu. Ele me deu uma batalha muito difícil nos semifinais, mas depois consegui derrotá-lo. Pensando bem, seu time me lembra muito dele, rebatedores grandes, poderosos e pesados. Besteira. Assim como ele? Austin perguntou mais para si mesmo do que para ela. Sim, Cynthia estava alheia à reação dele, perdida em sua nostalgia. Todos eles fortes como o inferno. Garchomp exigiu muito, mas ele conseguiu derrotar seu Riperior e Guiarados. Um Riperior e um Guiarados. Austin repetiu no fundo de sua mente. Sim, e isso me lembra, você deveria começar a procurar uma Pedra da Lua para sua Muna e Clefairy, por causa da evolução. Jin, correto. Você sabe que é mais inteligente do que parece. Ei, brincando. Estou esperando para ver como você se sairá na Liga Pokémon, certamente chamará a atenção de quem está no topo. Você acha que eles vão, você sabe, tentar tirar meu time de mim? Ele não pôde deixar de estremecer ao pensar em sua equipe sendo arrancada dele. Nada como isso. Cynthia negou. No entanto, eles iriam conhecer você. Para alguns, como Steven, você é como uma espécie de experimento, eu acho. Para Lance, pelo que eu vi, você é uma entidade significativa, não graças ao interesse que Mewtwo demonstrou por você. O fato de você também ter conseguido adquirir um pouco de interesse lendário não ajuda em nada. Isso é o que você quis dizer sobre Lance me querer amarrada. Foi metafórico, mas sim. E você? Cynthia arregalou os olhos, pega de surpresa pela pergunta repentina. Quanto a mim? E você? Onde você está? Eu? Cynthia apertou ainda mais o pulso dele. Eu estou com você. De alguma forma, Austin sentiu que não poderia ter ficado mais feliz com qualquer outra resposta. Parágrafo MAC. No final do Pleistoceno e início do Holoceno, um período conhecido pelos leigos como o alvorecer da humanidade, Charmander abundava em um deserto a leste da cidade de Fuchsia. Eles usaram suas chamas para caçar insetos e pokémons de grama e eram tão abundantes nesta terra quanto Zubat e Tentacool são na deles, e cavaram tocas surpreendentemente resistentes para se protegerem durante tempestades pouco frequentes. Foram as mudanças climáticas que os mataram. Canto está muito mais úmido do que antes, e os poucos Charmander que tentaram se adaptar às florestas em crescimento falharam. As folhas eram um escudo fraco e não havia florestas em Canto com uma copa espessa o suficiente para impedir chuva. Na era dos reinos combatentes de Canto, o último pedaço de deserto foi convertido em pasto por um senhor da guerra local e o selvagem Charmander foi extinto. Porém, nem tudo estava perdido, pois o homem é uma espécie que constrói abrigos e adora o fogo, e antes de aprenderem a esfregar gravetos, domesticaram o Charmander, tanto por suas chamas valiosas quanto por seu papel na alimentação de insetos transmissores de doenças. Nos tempos modernos, eles ainda são animais de estimação bastante comuns, embora nunca tão numerosos como eram antes da invenção da caixa de fósforos. Capítulo 177. Esquadrão As. O nome associado a poder, dinheiro e estatura social no mundo Pokémon. No que diz respeito à administração, havia 2 níveis de treinadores Ace, Grupo A e Grupo B.
O grupo A era a classe alta, com cada membro sendo vencedor da Liga Índigo em um ponto ou outro. O grupo B consistia em treinadores que chegaram ao top 4 nas conferências da Liga e várias vezes. Normalmente, eles eram escolhidos a dedo pela Elite Four, na esperança de transformá-los em uma joia, e também, para garantir que tal talento não fosse desperdiçado, ou pior, fosse incriminado pelas forças maliciosas que tentam surgir de vez em quando. No entanto, existia uma equipe especial, uma mistura de ases do grupo A e do grupo B, que respondia a Lance e apenas ao próprio Lance. A Brigada Ryoto. Uma equipe de exatamente 18 treinadores Ace, cada um deles especializado em pelo menos um único tipo de Pokémon, para cobrir todos os 18 tipos de Pokémon existentes. A Brigada Ryoto foi criada para ajudar apenas o campeão na defesa da segurança das regiões de Kanto e Johto. Uma brigada que foi massacrada impiedosamente em menos de 10 segundos, por um Pokémon não exatamente lendário conhecido como Mewtwo. Uma brigada que agora estava limitada apenas à pilha de papéis em seu convés. Lance refletiu silenciosamente. Após os acontecimentos da SS Anne, Lance criou a próxima geração da Brigada Ryoto quase da noite para o dia, pronta para desafiar a ameaça rebelde que era a equipe Rocket. Embora fosse verdade que Mewtwo sozinho foi capaz de derrotá-lo sem pestanejar, também deveria ser levado em consideração que a Brigada, e o próprio Lance, estavam lutando contra uma entidade da qual eles não tinham ideia. Na próxima vez que isso acontecesse, ele garantiria que Mewtwo experimentasse seu próprio remédio. Ele devia isso a Charizard. Estranhamente, a equipe Rocket não se comportou como ele esperava. O executivo Pierce conseguiu escapar, assim como os outros executivos. Pelo relatório oficial, parecia que o executivo Proton havia sido exterminado no convés do Cruzeiro, embora não estivesse muito claro sobre o resto deles. Um certo executivo Cassidy e Butch havia perdido o braço direito enquanto lutava contra Lorelei, mas isso era tudo que ele sabia sobre isso. Parecia que com a intervenção do mítico Dragonite, a equipe Rocket decidiu recuar e observar por um tempo antes de tentar outra tentativa de assumir o controle da liga. Até mesmo Mewtwo. Lance pensou com desdém, ainda não tinha feito outra presença em público. Ele lançou outro olhar para o anel em sua mão direita, a pedra tetraédrica brilhando intensamente, mesmo que nunca mais fosse usada, no que dizia respeito ao próprio Lance. Eu vou vingar você, meu amigo. Seus pensamentos se voltaram para a mais nova adição à sua equipe, o Hydreigon. Mewtwo, em uma grande demonstração de sua magnanimidade, Lance pensou com um grunhido, presenteou-o com o dragão negro como um substituto para seu Charizard. Pokémon da equipe Rocket ou não, o Hydreigon era muito poderoso, embora não treinado, e estava sendo treinado pelo resto da equipe de Lance, para que pudesse se tornar um lutador adequado no futuro. Uma adição adequada à sua equipe de dragões. O telefone em sua mesa tocou alto, enquanto ele levantava o fone, apenas para perguntar. Eles já chegaram? Sim, senhor. Lance parou por um momento. Bom, por favor, envie-os. Ele empurrou a cadeira um pouco para trás, tentando ficar um pouco mais confortável. Ele precisaria que todos os seus pacientes passassem pela reunião, uma reunião da qual dependiam muitas coisas. Houve uma batida na porta. Entre. Ele respondeu, em um tom alto e claro. A porta se abriu quando os dois principais pesquisadores da região de Kanto entraram, e o próprio Lance se levantou em reconhecimento. Afinal de contas, no atual esquema das coisas, era extremamente vital que ele tivesse esses dois trabalhando ao seu lado, e não contra suas maquinações. Ele olhou diretamente para os rostos dos dois homens que agora estavam à sua frente. Samuel Oki e Bill Montgomery. Ilha do Nascimento, Costa. Os dois treinadores caminhavam à beira-mar, aproveitando a brisa fresca da noite que beijava seus rostos. Austin estava olhando para Pokéne. Foi interessante ver a internet de uma forma tão desatualizada. O que você está assistindo? Cynthia perguntou curiosamente. Ah, é esta nova invenção feita pela Devon Corporation. Eles a chamam de Pokéne. É essencialmente um dispositivo que ajuda alguém a se conectar com qualquer pessoa no mundo. Impressionante, talvez eu deva comprar um também. Concordo, não sei quanto a você, mas como estou sempre na estrada, obter informações ou notícias é difícil. Mesmo quando venho para uma cidade, não tenho tempo para assistir as notícias ou qualquer coisa com os próximos batalhas de ginásio. Uau, esse é um dispositivo realmente útil. Eu sei direito. A dupla caminhou em um silêncio confortável pela praia. Eu estava pensando em enterrar Haticat na Torre Lavender. Austin declarou, chutando um arenito no caminho que caiu na água. Torre Lavanda, a torre que está cheia de mistérios que não podem ser explicados por ninguém. Quem criou a Torre Lavanda? Austin perguntou curiosamente. É isso, ninguém sabe. Alguns dizem que é o local onde as pessoas de antigamente sacrificavam o sangue dos jovens para acalmar os espíritos do vazio. Alguns dizem que a torre foi criada por Meu para selar a conexão entre o físico mundo e o mundo astral. Da mesma forma, existem centenas de lendas criadas sobre a origem da Torre Lavanda. Certo. Quem sabe como seria? Cynthia revirou os olhos. Você sabe que há um ditado sobre a Torre Lavender que diz que se você ficar lá por tempo suficiente, você encontrará o espírito do treinador que governa a torre. Talvez ele simplesmente vá para a matança. Não, não é tão fácil. Minha equipe estaria lá. Não temo que nada aconteça comigo. Cynthia sorriu ao admitir que confiava nela, mas não fez comentários. Além disso, acho que é hora de, depois de terminarmos o seu treinamento, começar a treiná-los de algumas das maneiras que pensei na semana passada. Ele continuou. Também preciso falar com Bill novamente, perguntando se ele conseguiu fazer algo em relação ao Charmeleon. Ah, esqueci de te contar sobre isso. Liguei para Bill Montgomery ontem à noite para falar sobre Charmeleon. E ele disse que iria apresentar a documentação apropriada para registrá-lo como um tipo especial de Pokémon brilhante, pelo menos no que diz respeito aos relatórios oficiais.
Extraoficialmente? Austin murmurou algo baixinho. O que é que foi isso? Ele disse que colocaria algum bom senso em lance. Cynthia riu com isso. Ei! Cynthia ergueu as mãos em sinal de rendição. Não se preocupe. Não é como se qualquer outro treinador por aí tivesse uma Pokédex como a sua que começaria a espalhar preocupações para todos ouvirem. Além disso, você é um associado honorário da Liga Índigo, lembra? Austin assentiu. Não se preocupe com Charmeleon. Lance é um pouco teimoso, ouvi dizer, mas ele tem o coração no lugar certo. Austin ergueu uma sobrancelha. Eu também ouvi isso. Ela confessou. De Steven. Austin soltou um suspiro. Pelo menos ele poderia confiar no ex-campeão de cabelos grisalhos, se não em mais ninguém, no que dizia respeito à Liga Índigo. Não seja tão paranoico. Ela estendeu a mão para ele. Tudo vai dar certo. Se você diz, Austin murmurou sombriamente. Os dois continuaram andando, embora por algum motivo Cynthia não tivesse largado a mão dele. Austin, eu recebi uma notificação da Elite. Cynthia falou suavemente. Sou obrigado a apresentar um relatório em breve. Isso provocou uma reação dele. Quando? Talvez, amanhã de manhã. Austin parou no meio do caminho. Mas essas deveriam ser suas férias, certo? Ele perguntou impulsivamente. E quanto a isso? Porque eles estão, você sabe. Eu sei. Cynthia franziu a testa um pouco. Eu sei que prometi a você que estaria lá para ajudá-lo a treinar. Dane-se isso. Austin respondeu, para sua surpresa. Não estou falando sobre o treinamento. Estou falando sobre você. Isso deveria ser um período de férias para você, certo? Então por que eles estão? Cynthia tentou, mas não conseguiu, reprimir um sorriso nos lábios. Obrigado, Austin, mas de qualquer forma, este dia vale muito para mim. Vou guardá-lo com carinho para sempre. Bem, Austin respirou. Esse era o plano. Cynthia riu levemente. De qualquer forma, não podemos ignorar o fato de que é seu aniversário. Austin apenas encolheu os ombros. Não é grande coisa. Já que este nem é meu aniversário, é do Ash. Austin pensou enquanto olhava para Cynthia. É para mim. A garota Sino respondeu suavemente. E eu pensei muito sobre o que te dar de presente. Eu queria que fosse especial, algo para se lembrar de mim quando você estiver viajando. Bem, eu tenho seu número de contato. Acho que poderíamos ligar e conversar de vez em quando. Parágrafo MAC. O sangue de um Charmeleon tem mais de 300 graus Fahrenheit e deve ser manuseado com equipamento de proteção especial para não causar queimaduras perigosas. Esta não é, no entanto, uma temperatura incomum para o sangue de um Pokémon do tipo fogo. Na verdade, alguns queimam ainda mais. O que torna seu sangue notável é a frequência com que o derramam. Eles são uma espécie de Pokémon na adolescência da evolução com muito mais coragem do que cérebro. E rara é a cidade que não consegue contar com o Charmeleon que morreu heroicamente para salvar seu povo. Muitos desses Charmeleon, no entanto, provavelmente teriam sobrevivido se tivessem gritado menos durante o combate e aprendido o valor da autopreservação, mesmo que apenas para continuar a causa. É a partir desta espécie de Pokémon guerreiro flamejante que o termo sangue quente entrou na língua gálata para descrever aqueles que tentam usar paixão, gritos e coragem para superar o impossível. Poucos deles conseguem, mas a maioria se torna heróis apenas por tentar. Capítulo 178. De qualquer forma, não podemos ignorar o fato de que é seu aniversário. Austin apenas encolheu os ombros. Não é grande coisa. Mesmo que não seja meu aniversário, é aniversário de Ash. É para mim. A garota Sino respondeu suavemente. E eu pensei muito sobre o que te dar de presente. Eu queria que fosse especial, algo para se lembrar de mim quando você estiver viajando. Bem, eu tenho seu número de contato. Acho que poderíamos ligar e conversar de vez em quando. Cynthia sorriu e caminhou até o outro lado da praia. Cynthia sacou uma Pokébola quando o Garchomp apareceu em um flash vermelho. RWRR. Austin, se você quiser seu presente, venha buscá-lo. Austin olhou para Cynthia com descrença. Ela não está falando sério, está? Venha, Austin me mostra os resultados do treinamento. Todos os seus Pokémon contra o meu Garchomp. Você sabe que hoje não é meu aniversário de verdade? Austin disse enquanto dava alguns passos para trás. De jeito nenhum ele estava pronto para enfrentar um campeão. Vamos, Austin, não seja tão covarde. Qual era o sentido de treinar? Qual era o sentido de todos darem tudo de si? Por que você se jogou em um treinamento tão infernal? Apenas para desistir, apenas para se afastar de um obstáculo que a vida jogou em você. Austin, isso é a vida, ela sempre tentará te derrubar através de algum obstáculo. Você não precisa provar nada para ninguém além de si mesmo que você pode superar esse obstáculo. E depois do que você já passou, se ainda não fez isso, isso nunca vai acontecer. Agora me diga, você está disposto a superar o obstáculo que a vida lhe apresentou, ou vai fugir como um covarde? Austin abriu a boca antes de fechá-la quando Pikachu e Pidgeot voaram com Pikachu carregando seu cinto de coldre Pokéball. Austin pescou antes de olhar para a calma e fria Cynthia. Sabe, se esse negócio de campeão não der certo, você poderá se tornar um ótimo palestrante motivacional. O que posso dizer? Sou uma mulher de muitos talentos. Você não está um pouco confiante demais, mesmo estando em desvantagem numérica? Austin, quando você estiver no meu nível, você entenderá que os números não importam para uma força avassaladora. Austin assentiu enquanto seu rosto mostrava uma aparência absolutamente calma. A semana de treino com Cynthia revelou a Austin que sua estratégia de usar uma máscara de arrogância para irritar seus oponentes era um nicho que não funcionaria contra o treinador verdadeiramente forte. Por isso ele optou por usar uma máscara de calma absoluta semelhante à máscara de Cynthia durante as batalhas. Estão todos prontos? Pika.
Pidgeot, Pikachu exclamou enquanto subia no ombro de Austin enquanto todas as pokébolas de Austin tremiam. Austin praticamente podia ver a determinação deles em lutar. Tirando sua pokébola, Austin respirou fundo. Ele sentiu a frieza da pokébola contra a palma da mão. Austin sabia que em uma batalha 1 contra 1 suas chances de derrotar Garchomp eram 0, mas este não era 1 contra 1. Não, era 1 contra 12. Mesmo assim, Austin não tinha muita confiança em derrubar o Golias conhecido como Garchomp. Levando sua pokébola à testa, Austin sussurrou: "Vamos dar tudo de nós." Jogando sua pokébola, Austin pensou: "Cuide de nós, Hatcat, e eu te mostrarei que sua família está cada vez mais forte." A Pokéball se abriu quando Moona apareceu na frente do Garchomp pronto. Sala de truques. Recebendo telepaticamente o comando de seu treinador, seus olhos brilham em vermelho e um grande retângulo azul claro com paredes e teto transparentes em azul claro aparece ao redor do campo de batalha. Então, o brilho azul claro desaparece e as paredes e o teto ficam invisíveis. Cynthia imediatamente reconheceu o movimento e gritou: "Tempestade de areia. Se você acha que vou pegar leve com você, pense novamente, Austin. Não vou usar toda a força de Garchomp, mas em termos de estratégia não vou esconder nada." Tela refletiva. Austin comandou telepaticamente Moona para configurar uma combinação de Light Screen e Reflect enquanto Garchomp se movia em um movimento de dança, causando uma tempestade de areia em erupção por toda a praia. Cynthia bateu palmas enquanto Garchomp fechava os olhos enquanto esperava sua presa chegar. Só então um brilho verde se formou atrás de Garchomp, que foi instantaneamente alertado. Garchomp tentou usar a evasão de 20% fornecida por sua habilidade, Véu de Areia, para virar no meio do caminho enquanto ela tancava a Energy Ball. Os olhos de Moona se arregalaram quando ela viu Garchomp encher sua bola de energia e atacar ela com um crunch. Com a conexão telepática, Austin sabia o que Moona estava pensando quando rapidamente deu o comando. Bola de energia diretamente na boca dela? Recebendo o comando telepático, Moona instantaneamente formou sua bola de energia devido ao Trick Room quando ela a lançou na boca de Garchomp, que estava coberta pela aura escura de crunch. Boom! Recuando por causa da tempestade de areia ao redor, os olhos de Moona se arregalaram quando Garchomp emergiu da fumaça com uma energia escura cobrindo sua boca. Fora da tempestade de areia, os olhos de Austin se arregalaram ao sentir a conexão telepática entre ele e Moona sendo cortada. Tirando sua pokébola, Austin apontou para frente enquanto Moona retornava com um flash vermelho. "Você foi ótimo, Moona." Pegando outra pokébola, Austin sussurrou algo antes de jogá-la fora. Num piscar de olhos, Bulbasaur apareceu no campo de batalha. "Bulba!" O grito do Pokémon Semente alertou Cynthia sobre a escolha de seu oponente e ela exclamou: "Voe no céu e use o lança-chamas." Ouvindo os comandos de seu treinador, Garchomp tentou voar para longe, mas as paredes da sala de truques brilharam quando a tempestade de areia na frente de Garchomp se separou com flashes verdes quando as sementes da sanguessuga Bulbasaur atingiram o corpo de Garchomp. As videiras cresceram das sementes enroladas no corpo de Garchomp, que imediatamente voou. A boca de Garchomp explodiu em fogo, fazendo com que os olhos de Austin se arregalassem enquanto ele gritava: "Dreno voador!" A cabeça do lança-chamas de Garchomp atingiu a tempestade de areia causando uma explosão de poeira. Pikachu, Austin e Cynthia cobriram os ouvidos enquanto a onda de choque fazia com que todos caíssem. Cynthia olhou para a nuvem de fumaça e pensou: "Talvez eu tenha ido longe demais." RRRR. O som dos rugidos de Garchomp fez com que Cynthia olhasse para cima ao ver Bulbasaur que havia usado o Vinivip e a explosão para se lançar ao céu. Bulbasaur no ar executou um Giga Dry enquanto as sementes de sanguessuga no corpo de Garchomp brilhavam com uma intensa luz esmeralda fazendo com que o orbe verde voe em direção a Bulbasaur. Os orbes verdes entraram no corpo de Bulbasaur curando-o. Garra de dragão. Guerra química. Uma aura verde clara se forma ao redor de cada uma das nadadeiras de Garchomp e se transforma em forma de garra. Avançando em direção ao Bulbasaur em queda, Garchomp atacou sem qualquer remorso, mas no momento em que Garchomp chegou ao alcance, Bulbasaur lançou uma versão melhorada de guerra química com o número de pós liberados sendo 10 vezes maior do que antes. Boom! De dentro da nuvem da guerra química, algo disparou e caiu no chão. A poeira baixou mostrando um Bulbasaur nocauteado. Austin voltou para Bulbasaur, havia claros indícios de preocupação em seus olhos, mas durante o campo de batalha, ele prometeu que sempre tentaria manter um nível de calma e nunca deixaria que suas emoções atrapalhassem seu julgamento. RWRR. Garchomp pisou no chão quando uma aura roxa percorreu todo o seu corpo, mostrando que o último ataque de Bulbasaur havia acertado. Austin estreitou os olhos ao ver que Garchomp estava um pouco sonolento. Apertando a pokébola de Bulbasaur, Austin sussurrou: "Obrigado por dar tudo de si." Parágrafo MAC. Alguns especularam que em um mundo onde Charmeleon estava no final de sua linha evolutiva, as bombas incendiárias como arma de guerra não teriam sido desenvolvidas até a invenção de dirigíveis e aviões. Infelizmente para muitas de suas vítimas, aquelas que viram casas queimadas, plantações arruinadas e queimadas vivas, Charmeleon evoluiu para Charizard. E embora sua extrema fraqueza para qualquer Pokémon competente do tipo rocha os tenha mantido longe das batalhas massivas de eras passadas, o corpo de Charizard continuou a ser usado ao longo dos séculos para dar aos povos que resistiram apesar dos exércitos quebrados uma escolha amarga entre a rendição ou o massacre em chamas. Hoje, a guerra é rara e o direito internacional proíbe o uso de Charizard contra populações civis. O único rebanho de Charizard que resta é uma pequena ordem migratória centrada em 2 vales secretos de treinamento, um para o verão e outro para o inverno. E no entanto, sempre que sobem aos céus nos seus majestosos voos semestrais, muitos daqueles com idade suficiente para terem vivido a guerra encontram-se a correr para salvar as suas vidas ou a gritar de terror cego.
Capítulo 179. Cynthia olhou calmamente para sua amiga que pegou uma Pokébola. Num lampejo vermelho, Skirtle apareceu no campo de batalha. Você sabe o que fazer. Cynthia exclamou calmamente enquanto Garchomp assentia enquanto lembrava a estratégia que seu treinador havia planejado para combater os tipos água. Enquanto isso, Skirtle ajustou os óculos enquanto Austin dizia, Babomania. Skirtle sorriu antes de voltar para sua concha e começou a girar em alta velocidade enquanto liberava um raio de bolha. Cynthia franziu a testa com a reviravolta confusa dos acontecimentos antes de dizer calmamente, descanse. Garchomp balançou a cabeça enquanto ia dormir enquanto Austin franzia a testa, não esperando que Cynthia fizesse Garchomp descansar, mas fazia sentido com todos os ataques que Garchomp estava atacando. Dança da chuva. Austin optou por não atacar Garchomp enquanto ele estava descansando, mas decidiu mudar o terreno a seu favor. Um cúmulo nimbo de nuvens cobriu o campo de batalha enquanto gotas de chuva caíam no chão, fazendo com que a tempestade de areia anteriormente irrompida fosse interrompida. Cynthia não se deixou intimidar pela tempestade de areia, mas se perguntou o que seu oponente estava pensando. Ele nem tentou aumentar o poder, mas manipulou o terreno a seu favor. Então Cynthia percebeu que Austin escolheu uma estratégia que ajudaria ao Pokémon que ele enviaria mais tarde. Parece que as lições dela finalmente se estabeleceram em sua mente. Uma batalha pode ser rápida, mas contra um inimigo esmagador opte sempre pela estratégia que favorece a maioria. Austin sabia que não poderia derrotar Garchomp, então ele está apostando nos esforços de todos os seus Pokémons para derrotá-la. Cynthia sorriu ao perceber a brincadeira da amiga. Ele e seus Pokémons realmente melhoraram muito durante esta semana. Corrida do Dragão. Estratégia do Mineiro. Garchomp voou em direção a Skirtle, que puxou sua cabeça, braços e pernas para dentro de sua concha e girou como um disco enquanto os dois apêndices de Garchomp em sua cabeça brilhavam em azul claro. Então, seu corpo foi envolvido por uma aura azul clara em forma de dragão. Enquanto Garchomp avançava, Skirtle usou um giro rápido para lançar a lama que havia se formado ao seu redor em direção a Garchomp, mas isso resultou na lama sendo espalhada por toda parte. Austin, acabei de comprar esse maiô. Desculpe, vou comprar outro para você. Austin, você é uma criança pervertida, dizendo a uma senhora que vai comprar uma calcinha para ela. Cynthia disse enquanto gostava do rosto de Austin mudar de calmo para confuso. Nunca disse isso. Cynthia riu antes de seu rosto ficar calmo e calculado quando viu Garchomp sentir falta de Dragon Rush junto com Skirtle aparentemente desaparecendo. Skirtle estava usando a lama como camuflagem. Cynthia bufou, uma boa jogada, mas não adianta nada. Bafo de dragão. A boca de Garchomp brilhava com energia dracônica, mas logo abaixo de seus pés o chão brilhava. Voar. Sob o comando de Cynthia, Garchomp saltou para o céu quando o chão explodiu com o golpe de Skirtle. Skirtle olhou para cima e disparou um raio de gelo. O sopro do dragão de Garchomp e o raio de gelo de Skirtle se encontram no meio enquanto a energia dracônica e a energia do gelo se chocam. Mesmo que o raio de gelo de Skirtle tenha sido alimentado por dois projéteis, a diferença de nível entre Garchomp e Skirtle era demais. Os olhos de Austin se arregalaram quando viu o raio de gelo de Skirtle sendo dominado por um ataque do tipo dragão. Quão poderoso é esse monstro? Skirtle lutou para manter o ritmo enquanto dava um passo para trás. Não, eu não posso, Skirtle pensou quando uma memória surgiu em sua mente. Como você pode perder para um tipo fogo? Um treinador fora do centro Pokémon gritou para um Pokémon tartaruga ferido. O jovem Skirtle tinha lágrimas nos olhos enquanto seu treinador gritava com ele. O treinador tirou um par de óculos escuros e jogou-os no jovem Skirtle, que se encolheu. Algumas lágrimas escaparam dos olhos do jovem Skirtle ao contemplar os óculos escuros que foram o prêmio da primeira batalha que venceu para seu treinador. O treinador clicou no botão da Pokébola que piscou em azul antes de devolver o jovem Skirtle. À noite, a enfermeira Joy libertou Skirtle extremamente faminto de sua Pokébola abandonada. Skirtle. Skirtle olhou em volta em busca de seu treinador enquanto a enfermeira Joy tinha uma expressão melancólica nos olhos. Quadrado, Skirtle. Chansey olhou para a enfermeira Joy como se perguntasse ao companheiro se ela deveria contar a Skirtle sobre seu abandono. A enfermeira Joy sabia que não deveria guardar as informações e causar mais dor ao jovem Skirtle. Chansey, sob os comandos de Joy, contou a Skirtle sobre seu abandono. Lágrimas começaram a escorrer pelos olhos de Skirtle enquanto sua mente voltava para a batalha de hoje. Ele havia perdido tanto contra aquele Gravlit. Skirtle enxugou aquelas lágrimas, pois sabia que derramar lágrimas pelo passado não levaria a nada. Chansey Chans. Os olhos de Skirtle se arregalaram ao ouvir as palavras de Chansey sobre ele ser colocado para adoção. Isso era tudo que ele valia? Para ser descartado e doado. Skirtle lançou uma pistola de água antes de usá-la como distração para escapar. A enfermeira Joy e Chansey correram em busca do jovem Skirtle que estava escondido dentro da lata de lixo. Dentro da lata de lixo, Skirtle tentou conter as lágrimas enquanto olhava para os óculos escuros pretos que ganhou para seu treinador. Colocando os óculos escuros, Skirtle jurou a si mesmo que ele nunca deixará um humano capturá-lo. Na praia da Ilha de Enxofre, enquanto o sopro do dragão de Garchomp parecia dominar o raio de gelo de Skirtle, Skirtle olhou para seu treinador, que tinha uma expressão de preocupação nos olhos. Skirtle lembrou por que escolheu esse humano como seu treinador, que não era nada parecido com Derek. Ele é bondoso e inteligente e, acima de tudo, tratou todos nós como uma família. Skirtle ficará condenado se deixar perder depois de todo o esforço que seu humano, seu parceiro, fez. De repente, o corpo de Skirtle foi engolfado por uma luz azul. Sem chance.
Os olhos de Austin se arregalaram ao ver o corpo de Skirtle evoluindo para um Pokémon reptiliano bípede e índigo semelhante a uma tartaruga. Tinha olhos castanhos, uma faixa azul escura em cada bochecha e 2 dentes afiados saindo da mandíbula superior. Possui 3 dedos em garras e dedos pontiagudos. Em cada lado da cabeça há orelhas em forma de penas cobertas por pelo azul claro. Uma concha marrom com uma parte inferior amarela pálida envolve seu corpo. Uma borda espessa e branca separa as metades superior e inferior da concha. Vortortle. A forma evoluída de Skirtle, Vortortle, olhou para Garchomp enquanto seu raio de gelo começava a se tornar mais caótico. Os olhos de Cynthia se arregalaram quando ela reconheceu o ataque de Vortortle, que foi dominado pelo sopro do dragão de Garchomp Blizzard. Furacão ardente. O grito de Cynthia fez Garchomp esperar pacientemente enquanto a Blizzard se aproximava. Agora, Garchomp imediatamente girou enquanto rajadas de vento fortalecidas pela energia dracônica a circulavam. Abrindo sua boca, Garchomp lançou um lança-chamas em ventos ciclônicos ao seu redor. O queixo de Austin caiu quando ele viu o vórtice flamejante no céu que derreteu a nevasca de Vortortle. Cachoeira. Austin gritou, mas Vortortle tinha outros planos, pois suas orelhas brilhavam com luz branca antes que o chão se quebrasse quando o maremoto cobrisse o céu. O vórtice flamejante e o maremoto de surf se encontraram no meio, antes que o vapor úmido cobrisse toda a praia com um véu cinza e branco. Parágrafo MAC: se alguém pular na cabeça de um Skirtle, o Pokémon de água se retrairá em sua concha, que poderá então ser chutada como um projétil. Embora ocasionalmente encontrem usos militares como munição para canhões, esse fato foi ignorado durante a maior parte de sua história. Hoje, porém, ele fornece material para um dos videogames mais populares do mundo Pokémon, feito por um desenvolvedor anônimo. A primeira série de jogos com Skirtle foi um jogo de plataforma que o tornou protagonista. Ele usou ataques de água para apagar incêndios, como são os verdadeiros Skirtle, por sua capacidade de converter alimentos em água dentro de seus corpos. Usados até hoje para combate a incêndios e irrigação, e retirou-se para dentro de sua concha para se proteger de ataques inimigos. Com a combinação Forward-R, pode-se até usar um ataque rolante mais semelhante ao de um Voltorb do que qualquer coisa que um Skirtle real seja capaz. A empresa de jogos que fez este jogo acabou falindo, mas não sem desenvolver rivalidades com outras empresas como a Neo Nintendo, que sobrevivem até hoje. Como um ato de rivalidade lúdica, Skirtle foi adicionado à série Super Mario da Neo Nintendo, substituindo o malfadado Koopa-Troopas do jogo original. Hoje eles são mais amados entre os jogadores da Neo Nintendo como inimigos do que pelos fãs cada vez menores dos jogos de plataforma originais, mas quando um remake dos originais ambientados no universo Mario foi anunciado recentemente, ambos os lados do fandom de videogame Skirtle reagiram com entusiasmo e antecipação. Capítulo 180. O vórtice flamejante e o maremoto se encontraram no meio antes que o vapor úmido cobrisse toda a praia com um véu cinza e branco. Austin e Cynthia esperaram silenciosamente antes que o som de uma queda no chão alertasse os dois. O véu de vapor úmido começou a desaparecer, revelando um Garchomp um tanto ferido em pé sobre um Vartortle nocauteado. Austin sorriu ao devolver Vartortle. Pica-pi. Ao ouvir os rosnados agressivos de Pikachu, Austin não pôde deixar de suspirar. Claro, ele ficaria frustrado com todos dando tudo de si e ainda assim sendo derrotados. Colocando a mão na cabeça de Pikachu, Austin sussurrou: "Eu sei, amigo, eu sei, mas devemos ser pacientes se quisermos vencer." As orelhas de Pikachu caíram. Pikachu, pi. Esfregando a cabeça de Pikachu, Austin sacou uma Pokébola antes de acabar com ela. Num piscar de olhos, um Nincada aparentemente inócuo apareceu dando uma cambalhota no ar antes de pousar. Cynthia e Austin sorriram com as travessuras de Nincada. Clone Flash. As asas de Nincada zumbiram quando centenas de Nincada apareceram na praia atacando Garchomp com as aéreos. Cynthia estreitou os olhos enquanto olhava para todos os Nincada que estavam girando em torno de Garchomp, sem atacar, nenhum deles tinha sombra. Consequentemente, Cynthia olhou em volta tentando localizar Nincada antes de ver as vinhas da semente de sanguessuga brilharem com uma luz esmeralda brilhante, causando a saúde de Garchomp diminuiu ainda mais, mas os orbes de luz esmeralda se voltaram para o corpo de Garchomp. Consequentemente, Cynthia imaginou que Nincada deve ter usado o asa aéreo para se esconder no corpo de Garchomp. Garchomp usa lança-chamas girando como um peão. Ouvindo os comandos de seu treinador, Garchomp obedeceu girando como um peão enquanto liberava uma saraivada de chamas que cobria seu corpo, queimando as sementes da sanguessuga. De repente, um Nincada saltou do corpo de Garchomp. Pois anjada a 70 graus, Cynthia exclamou calmamente quando a garra de Garchomp disparou do tornado em chamas, atingindo diretamente o abdômen de Nincada. De repente, a garra de Garchomp atravessou o corpo de Nincada, que pareceu evaporar em fumaça. Substituto. Os olhos de Cynthia se arregalaram por um segundo antes de ela olhar calmamente para o céu. Nincada não pode aprender a voar então. Assim que os olhos de Cynthia se voltaram para o chão, ela exclamou calmamente: "Terremoto, peguei vocês!" Golpe da espada sombria. O chão sob os pés de Garchomp se quebrou, revelando um Nincada atacando Garchomp com um asa aéreo e um golpe noturno. Garchomp ficou vulnerável enquanto executava Airquack, fazendo com que o ataque de Nincada acertasse. Bum! Agite, a praia inteira tremeu com o terremoto de Garchomp. Time duplo. Austin tentou manter o ritmo, mas Cynthia decidiu levar a luta um pouco mais a sério. Tempestade de areia para a tumba rochosa, use Bug Buzz. A tentativa de Austin de interromper a tempestade de areia falhou quando a tempestade de areia de Garchomp cobriu a praia com pedras começando a se formar no ar que voaram em alta velocidade em Nincada, que tentou fazer o possível para se esquivar, mas foi demais para o garotinho. Bum! Ao ouvir o som das pedras batendo umas nas outras, o coração de Austin deu um pulo. Sua respiração ficou mais lenta por alguns segundos antes de ele lembrar que não era a SS Ana. Pensando que Nincada havia sido derrotado, Austin puxou a Pokébola do garotinho. Pica-pi!
O grito de Pikachu fez Austin olhar para cima quando uma luz brilhante irrompeu da tempestade de areia. De repente, um flash vermelho saiu da tempestade de areia e atingiu uma das Pokébolas vazias de Austin. Não me diga. Pegando sua Pokédex, Austin olhou seu registro de Pokémons que mostrava um Pokémon que ele não tinha anteriormente. Shedinja. Isso significa? Austin apontou a Pokédex para frente enquanto Dexter buzinava. Ninjas, o Pokémon Ninja. Ninja se move a uma velocidade tão alta que não pode ser visto, mesmo quando seu choro pode ser ouvido. Por esse motivo, por muito tempo se acreditou que este Pokémon era invisível. Este Ninjas é masculino e a habilidade é Velocidade Boost. Atualmente, este Ninjas conhece Aerial Ace, Baton Pass, Gabo, Team, Dig, Fury Cutter, Harden, Garra de Metal, Golpe de Lama, Arranhão, Guincho, Agilidade, Absorver, Picada de Inseto, Equipe Dupla, Corte Noturno, Dreno Giga, Substituto, Desembaçar e Proteger. A idade deste Ninjas 4 meses. Austin sorriu ao ver algo sair da tempestade de areia enquanto Garchomp o seguia com Dragon Claw. Mas a velocidade de Ninjas foi maior que a de Garchomp, pois ele se esquivou sem esforço dos golpes de Garchomp. Nins, use Flash Clone. O corpo de Ninjas ficou borrado por um segundo quando milhares de cópias apareceram ao redor de Garchomp, pegando Austin e Cynthia desprevenidos com o número de clones de Flash. Rugido. Garchomp soltou um grito aterrorizante que fez com que um dos milhares de ninjas se transformasse em uma faixa vermelha retornando à sua Pokéball enquanto se substituía por um Pokémon cujo corpo é marrom claro, mas o abdômen é cinza. Possui 4 saliências na parte inferior em vez de pernas. O par superior é marrom, enquanto o inferior é cinza. Existem saliências redondas na lateral da cabeça com fendas estreitas para os olhos. 2 linhas circundam seu abdômen e um halo branco flutua acima de sua cabeça. Nas suas costas há um par de asas esfarrapadas divididas em 3 pontas. Um buraco entre as asas revela que seu corpo é completamente oco e escuro, pois não possui órgãos internos. Shedinja flutua silenciosamente na praia. Cynthia franziu a testa ao ver Shedinja, que era um Pokémon que ela enfrentou durante sua jornada. Aqueles Shedinjas pelo menos pairavam para frente e para trás em um determinado local, mas o Shedinja de Austin apenas flutuava lá, ameaçadoramente. Enquanto isso, Austin apontou sua Pokédex para seu novo Pokémon. Shedinja é o Pokémon do galpão. Shedinja é um Pokémon peculiar. Parece não ser procurado em uma Pokébola depois que um Nincada evoluir. Este Pokémon bizarro é totalmente imóvel, nem sequer respira. Este Shedinja não tem gênero e tem a habilidade de Wonder Guard. Atualmente, este Shedinja conhece Dig, False Sweep, Grude, Harden, Metal Claw, Mood Slap, Sand Attack, Scratch, Shadow Claw, Confuse Ray, Absorb, Shadow Snack, Full Sweep, Snigtelas, Giga Drain, Dig, Aerial Ace e Will Viz. Este Shedinja tem 1 minuto. O suor de Austin diminuiu ao ouvir a idade de Shedinja. Shedinja. Austin gritou curiosamente, mas Shedinja apenas olhou fixamente para frente. Amigo, você pode me ouvir? Shedinja ainda olhava para frente. Austin olhou para Shedinja com curiosidade, pois era um dos Pokémons que o intrigava muito desde criança. Shedinja era concha de Nincada? Como uma concha ganha vida? Estava mesmo vivo? Pica-pi. Pikachu tirou Austin de seus pensamentos enquanto dizia, ataque com fogo fato. Por alguns segundos, Shedinja não se moveu antes de soltar um grito de arrepiar os ossos que assustou todos na praia. Parágrafo MAC. Em algum momento de suas vidas, cada Vartortle deve escolher entre a vida ou poder, pois os não evoluídos podem viver por milênios. Existem muitos Vartortle vivos que antecedem o início da civilização, alguns vivendo entre os homens, alguns escondidos nas profundezas do mar, onde nenhum homem pode alcançar. A grande maioria dos Vartortle dos últimos milhares de anos morreu, porque escolheram em algum momento de suas vidas evoluir para Blastoise. O próprio Blastoise tem uma vida útil respeitável. 2 séculos é uma vida pela qual a maioria mataria, e de fato muitos o fizeram, mas para um Vartortle pode muito bem ser suicídio. E ainda assim a maioria dos Vartortle faz exatamente isso. Abundam as especulações sobre o porquê Vartortle não tem os instintos de autopreservação da maior parte da vida. Sua dieta moderna produz insuficientemente os produtos químicos necessários no cérebro para fazê-lo sentir que a vida vale a pena ser vivida. Mas poucos tropeçaram na resposta que a maioria dos próprios Blastoise daria. Algumas coisas, diriam eles com a sabedoria de milênios, são ainda mais importantes do que viver durante eras. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.